Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Meus irmãos, é muito curiosa a analogia que o apóstolo Paulo faz aqui sobre a menoridade e maioridade, sobre o fato de que antes nós éramos menores e agora em Cristo nós chegamos à maioridade, a ter maior discernimento e que agora temos uma visão da vida diferente, porque na realidade nós temos uma compreensão mais ampla da obra de Deus levada a efeito por Cristo e que nós fomos selados com o Santo Espírito e que esse Espírito é a garantia de nossa filiação e por isso diz ele que nós somos herdeiros de Deus. Houve um movimento na história muito importante chamado Iluminismo. E este movimento, que durou, grosso modo, entre 1650 e 1800, tinha como alguma de suas características a ilimitada confiança na razão humana. A razão humana era toda poderosa, podendo invadir qualquer área do saber, do conhecer. Ela, supunha-se, tinha instrumental para isso. E o método científico que veio neste processo vai se constituir como o grande meio para se conhecer a realidade. Uma outra característica é o antropocentrismo, o homem como centro de avaliação. O homem em essência, um ser que pode avaliar, julgar todas as coisas e há um ato apaixonado de fé na natureza humana. E também há um outro aspecto, que é um olhar dirigido para o futuro. Havia uma nova era na qual o homem, por sua própria capacidade, estaria habilitado a resolver todos os desafios. E essa habilitação consistia em viver racionalmente de acordo com a sua natureza. Se você for observar bem, Karl Marx é filho deste processo e a compreensão dele, por exemplo, é que a religião é o ópio do povo. Quando ele faz uma leitura crítica da obra de Hegel, ele escreve isto: a religião, o ópio do povo, que a religião nos faz adormecer. É bom que se diga que essa compreensão não é originária de Marx, mas foi através dele, ou por meio dele, que se tornou famosa esta figura até do adormecer, do entorpecer, nos tirar a clareza para avaliar a realidade. Mas, voltando aqui ao iluminismo, o iluminismo vai se caracterizar por uma fé ingênua no homem e em sua capacidade. E essa relação que eu estou fazendo entre aqui rudimentos do mundo, menores, é por causa de uma definição famosa de Kant. Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804, ele ilustra bem este movimento. Em 1784, então ele com 60 anos, ele escreve um artigo para uma revista na qual ele perguntou: o que é o iluminismo? E essa resposta dele é que, digamos assim, me permitiu associar com o texto. Então, ele responde: o iluminismo é a emancipação de uma menoridade que só aos homens se devia. Menoridade é a incapacidade
de se servir do seu próprio intelecto sem a orientação de um outro. Só a eles próprios se deve tal minoridade se a causa dela não for um defeito no intelecto, mas a falta de decisão e de coragem de te servir dele sem guia. Sapere aude, tenha coragem de te servires do teu próprio intelecto. É o lema do iluminismo. Fecha aspas. Quase 100 anos depois, em 1882, Nietzsche, filósofo também alemão, que vai viver de 1844 até 1900, ele saudou com muita alegria o conceito de que Deus está morto. É claro, a ideia não é que ele cresça em Deus ou não cresça em Deus, não é essa a questão, simplesmente. Ele está tratando do conceito de Deus. O homem chega à maioridade e não precisa de uma bengala ou de uma muleta para se apoiar naquilo que ele não sabe explicar. Agora, o homem está livre. Deus está morto para ele. E ele, na sua obra Gaia Ciência, escreve que o maior dos acontecimentos presentes, que Deus está morto, que a crença no Deus cristão caiu em descrédito, já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. Ele vai falar usando a figura do seu barco, que pode ser solto em alto mar e pode avançar enfrentando os próprios riscos, não é, das suas escolhas, e isso ele saúda com muita alegria. Muito bem. Ou temos a Kant, que é bem menos radical, obviamente, do que Nietzsche, embora os dois fossem de origem protestante. O fato é que Kant saúda o iluminismo como maioridade e que rompemos com a minoridade. E para Kant, a minoridade é estar preso à tradição, à religião, o que quer que seja, que nos prenda em nossa avaliação, em nosso pensamento. O texto de Paulo nos fala aqui no verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O conceito pode ser muito semelhante entre o iluminismo e o que Paulo está dizendo. No entanto, há diferenças fundamentais aqui. Porque, na realidade, o que Paulo está dizendo é que os rudimentos do mundo são as coisas elementares, são elementos que fazem parte ou podem fazer parte de um início de um processo próprio da infância, de um início a algo quando você começa a tocar violão e começa lá com aquelas primeiros testes, né? Que um antigo professor meu falava do bestetu, 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 e eu fui me convencendo disso e parei de tocar. Ou quando você começa com um alfabeto, uma língua, tem que começar com um alfabeto. Se o alfabeto for diferente do seu, de um modo especial, você tem que dominar aquele alfabeto para você poder depois continuar seus estudos gramaticais. Mas isso são princípios elementares. Paulo diz, então, que em Cristo nós somos libertos dos princípios elementares. E um deles, no caso mais específico, é de tentar viver pela lei, já que isso é impossível para nós, porque a lei revela que somos pecadores e que somos totalmente incapazes de cumpri-la. Mas os princípios elementares também podemos pensar de uma forma mais ampla, decorrente do legalismo, é uma suposta autonomia, uma confiança em nossa capacidade, que é justamente o oposto a Kant e, mais ainda, o oposto a Nietzsche. Para eles, a maioridade é libertar-se de tudo. E para nós, a liberdade, a maioridade, é descobrir que, na realidade, independência é morte, mas que a nossa independência, a nossa maioridade, consiste na compreensão do quanto dependemos de Deus,
que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Que todos os nossos projetos, todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos devem ser submetidos a Deus. E devemos aprender a pensar a nossa vida de acordo com a palavra. E muitas vezes nós temos que aprender a desistir dos nossos sonhos, porque eles não se coadunam com o que a palavra de Deus nos ensina. Então a palavra de Deus nos desafia, nos chama a uma maioridade. Dentro desta maioridade, nós aprendemos o quanto dependemos e necessitamos de Deus. A minoridade é uma suposta autonomia infantil. E a maioridade nos leva a cantar aquele hino que diz: careço de Jesus, do teu amparo sempre. Nós carecemos do Senhor. Sejamos maduros. Entendamos o quão dependemos de Deus, do seu cuidado, do seu amor e de sua direção. E busquemos sinceramente viver a maioridade cristã, livres, totalmente livres, de uma minoridade que tenta ser autossuficiente. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Amém.